Olá, Cajazeiras, sertão paraibano. Hoje é dia 30 de dezembro, estamos às vésperas de um novo ano, final de 2024, começando 2025, e hoje eu tenho o privilégio de poder bater um papo, conversar com Anderson Brito, ele que é professor, fisioterapeuta e também faz um trabalho muito bom, muito prestigiado, muito elogiado com a questão espírita. E aí nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Anderson, primeiro eu quero agradecer demais a você por estar dispondo esse tempo para conversar conosco nesse final de ano, agenda corrida, mas você tirou esse tempinho para falar conosco. Vamos começar aí com o seu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que as pessoas estejam assistindo essa nossa entrevista. À vontade. Fernando, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando contigo. Quero desde já desejar um feliz ano novo a todos os teus seguidores. Eu sei que você tem uma rede social muito expressiva, tanto no TikTok quanto no Instagram e no YouTube. Então, todos aqueles que te seguem, que são os teus fãs, que te acompanham, acompanham o teu trabalho, são merecedores do meu respeito, do meu acolhimento, e eu desejo a você e a eles um feliz ano novo. Muito bem. Essa é uma primeira entrevista com o Anderson Brito, mas eu pretendo depois fazer outras. E deixo aqui a sugestão para você nas minhas plataformas, no canal do YouTube Apresentador Fernando Antônio, que eu já peço que você se inscreva. Você pode deixar também sugestões de perguntas, assuntos que em outras oportunidades nós iremos abordar. Anderson, eu queria que você começasse falando para a gente exatamente como é para você viver com essa mediunidade. A gente entende que você conversa com várias pessoas, são vários assuntos, digamos assim, cada um com seus problemas. E tem o Anderson, que é o profissional, como professor, como fisioterapeuta, né? E de certa forma você tem que absorver isso aí. Como é viver dessa forma? Fernando, eu queria trazer para você uma visão romântica da mediunidade, dizer que é tudo lindo e maravilhoso, mas eu não posso dizer isso. Eu tenho que ser realista com você e com aqueles que estão nos acompanhando. É muito difícil. É muito difícil porque as cobranças externas são intensas. É muito difícil porque as demandas que as pessoas trazem, cada uma apresenta uma característica diferente e você não consegue agradar a todo mundo. E outra coisa que eu noto como ponto de dificuldade é que as pessoas geralmente não conseguem dissociar. Eu tenho um trabalho aqui no NAM, no município de Cajazeiras, tenho meu trabalho enquanto professor, tenho a minha vida social, né? Sou um homem é, com relações sociais normais a qualquer uma outra pessoa e enfrento muitas dificuldades porque às vezes as pessoas não sabem dissociar. Então, conviver com a mediunidade e dar conta dela, geralmente, é muito conflituoso, é muito desafiador. Muito bem. E além de tudo que eu falei, como professor, fisioterapeuta, espírita, também tem o Anderson, esposo, pai, Isso. né? Você é uma pessoa jovem. Como foi que começou essa sua história com a mediunidade? A partir de quando? Como foi que você descobriu isso? Passa para gente. Rapaz, olha, na minha casa ninguém nunca tinha ouvido falar sobre mediunidade, sobre espiritismo. Nós somos de uma família predominantemente católica, que vem de uma cultura católica. Ninguém sabia sobre mediunidade. E eu nasci em 1988 e estava com um desenvolvimento tanto quanto normal. Já tinha apresentado algumas doenças muito graves logo após o nascimento, que levou minha família a buscar diversos médicos, inclusive em Fortaleza, onde eu passei por internações, mas uma infância relativamente normal. Até que com 6 anos
algo despertou em mim que eu passei a perceber aquilo que as pessoas não percebiam, a ver aquilo que as pessoas não viam e a escutar aquilo que as pessoas não escutavam. Agora você imagina uma família tradicionalmente católica que não tinha conhecimento sobre espiritismo, não tinha conhecimento sobre mediunidade, ficou ventilando-se ali no meio da família, na rua, na qual vivia, no bairro, que poderia ser inúmeras coisas, menos mediunidade. Por exemplo, loucura, sabe? O que as pessoas diziam doença na cabeça, ou então seria chantagem psicológica com a família e, portanto, que merecia castigo. Outros diziam, não, precisa da investigação de um médico com especialidade tal. E aí minha família vendia uma coisa para ir buscar a consulta com esse médico. E a gente ficou rodando na mão de rezadores, na mão de especialistas, na mão de psicólogos, sem que encontrasse uma solução para que aquela criança que tinha um desenvolvimento cognitivo, mental, um desenvolvimento normal, que estudava normalmente, que aprendia as coisas normalmente, paralelamente estivesse vivenciando uma mediunidade e uma visão do mundo espiritual que não condizia com a normalidade das outras crianças. Então, muito difícil. Entre 6 e 7 anos de idade foi quando começaram essas visões e essas captações mediúnicas. Veja bem, quando você fala uma criança que com 6, 7 anos de idade começou a ter essas captações mediúnicas, Isso, me traz também um questionamento, até algo assim que me veio na cabeça agora. claro. Você falou que trabalha no NAM, que é o Isso, Núcleo de Atendimento Multidisciplinar aqui em Cajazeiras. E no NAM você lida com crianças especiais, perfeitamente. né? Autistas, entre outras situações. Isso. Eu lhe pergunto o seguinte: não há um conflito na tua espiritualidade? Ou seja, muitas vezes, quando chega uma criança, que os pais veem naquela criança algum sintoma de TDAH, autismo, né? E você se depara muitas vezes com algum espírito naquela criança, alguma coisa diferente do que os pais pensam, acontece isso? Olha, não acontece apenas no âmbito da assistência à criança, não. Eu trabalho em UTI, eu trabalho com paciente crítico, então não tenho como tirar a mediunidade de mim. Onde quer que eu esteja, já que a mediunidade é inerente a mim, faz parte da minha estrutura mental, psicológica, a mediunidade ela vai me acompanhar. Então ela me acompanha no ambiente hospitalar, ela me acompanha no NAM, ela me acompanha nas minhas relações com os meus amigos pessoais, me acompanha nas minhas relações enquanto professor com os alunos. Agora, é um assunto tão sensível, Fernando, que você tem que ter muito cuidado ao comunicar isso para o outro. Porque, dependendo da forma como você comunica e como você maneja essa situação, pode gerar um problema absurdo. Basta apenas uma pessoa ter uma crença diferente, né? E achar que você está interferindo na crença dela para gerar problemas judiciais, problemas sociais, acusações diversas. Então eu aprendi muito cedo, justamente apanhando da vida, a ter muito cuidado com essa comunicação. Saber onde eu devo falar, quando eu devo falar e a quem eu devo falar. A gente desenvolve, você, enquanto repórter, tem um feeling, né? Tem a Isso, sensibilidade, tem um time. isso. Então, esse time a gente também desenvolve, justamente para evitar problemas maiores. Há tabus em relação a isso? Demais, muitos tabus. E, inclusive, eu já tive a oportunidade, na minha vivência mediúnica, de enfrentar problemas, de enfrentar tabus, de enfrentar julgamentos e preconceitos. Não é todo mundo que enxerga a mediunidade como sendo algo natural. Porque se você perceber, Fernando, a sensibilidade mediúnica, ela está diluída em praticamente todas as religiões. Naquelas de matriz africana nem se fala, eles aceitam a mediunidade. Mas tem os carismas na católica, que recebe as informações do alto, do Espírito Santo. Tem as revelações na igreja evangélica. Então, tudo isso é uma sensibilidade mediúnica, é mediunidade diluída em todas as religiões. Se você pega a Bíblia, está lá diversas manifestações mediúnicas.
entendeu? Muda apenas a nomenclatura de uma crença para outra, mas tudo se resume a esse intercâmbio entre o mundo material e uma instância espiritual. Veja bem, Anderson, eu não é a primeira vez que eu converso com alguém da doutrina espírita. Certo. Eu já tive a oportunidade de, no meu programa, entrevistar pessoas que lidam com o espiritismo. Deixo até aqui um registro para um grande amigo lá da capital João Pessoa, meu querido Paulo Iocanã, que Uhum. também Da é Federação Espírita Paraibana. muito bem. Isso mesmo. E certa vez, conversando com o Paulo no meu programa, em um veículo aqui em João Pessoa, aqui em Cajazeira, desculpe, ele me falou algo que eu aproveito até para questionar aqui com você. Aqui onde nós estamos, por exemplo, há espíritos, tá certo? É isso que eu queria que você falasse, né? A gente sempre está convivendo com a espiritualidade, pessoas que desencarnaram, mas que de alguma forma ainda ficam aqui. E aí eu lhe venho com uma pergunta dentro desse contexto também. Se dentro da mediunidade você lida apenas com espíritos bons ou também espíritos, digamos assim, maus? O termo mal, né, ele está muito vinculado a uma ignorância das leis morais ou das leis divinas. Então, o mal, na verdade, antes de ser a necessidade sádica de prejudicar o outro, é, na verdade, uma ignorância das leis do bem. E essa foi uma das grandes perturbações da minha infância, porque os primeiros espíritos que se apresentaram para mim, eles não tinham uma boa intenção em relação a mim. Dona Lúcia Siebra, quando fez o atendimento, que é fundadora do Grupo Espíritos Sirineus no Caminho, nós estamos aqui ao lado dele, ela fez o atendimento e o resultado do atendimento era que um espírito tentava, com muita insistência, me provocar sofrimento, doença e morte. Então, assim, a grande maioria dos espíritos que nós percebemos são espíritos que estão em desequilíbrio, que estão em estado de sofrimento, são espíritos perseguidores, colocam uma vingança qualquer na cabeça e perseguem encarnados. Então, assim, eu não posso te dizer que eu só vejo espíritos que são iluminados, bondosos, harmoniosos. Quem dera fosse assim. Na verdade, a minha maior captação mediúnica é justamente de ver esses espíritos em desequilíbrio, perseguidores, às vezes ignorantes, ligados à matéria, que prejudica um, que prejudica outro, e por aí vai. Então, diante do que você está dizendo aqui, eu gostaria até que você se pudesse enfatizar nesse ponto. É possível, existe sim a possibilidade de um espírito levar uma pessoa a desencarnar. Com certeza absoluta. Isso eu já vi em minha prática clínica, né, observando na prática clínica dentro dos corredores hospitalares, dos leitos hospitalares, e já vi muito mais não nos atendimentos espirituais. Pessoas que, se não houvesse uma intervenção espiritual naquele momento, invariavelmente iria marchar para a morte. E pessoas que chegaram a desencarnar por influência espiritual, que a gente não conseguiu, porque também tem uma participação da pessoa querer, né? Mas que a gente não conseguiu interromper o processo de influência e aquele processo de influência culminou efetivamente na morte. Você se refere também a isso em muitos casos de suicídio que a gente vê. Também, exatamente. Na verdade, os principais casos. Mas o suicídio, ele fica assim, como sendo a manifestação espiritual declarada, né? Embora tenha um grande componente de saúde mental, que a gente precisa observar para isso também, nem tudo é só espiritual. Eu seria irresponsável se dissesse isso a você. Embora tenha um grande componente mental, mas o suicídio, ele é sim uma das provas de que a influência espiritual em alguns momentos existe. Mas existem também outros casos de morte que são por doenças mesmo, sabe? O cara evolui com insuficiência cardíaca, ocorre um problema tumoral na cabeça, ou ocorre um acidente qualquer, e a gente percebe que por trás daqueles eventos, que para as pessoas são eventos materiais, a gente percebe uma influência espiritual. Veja bem,
Você falou muito bem sobre esse ponto. Nós estamos vivendo, isso é inegável, o século em que a doença desse século é a saúde mental. Isso é fato, né? Dentro desse século da saúde mental, quais são os maiores desafios que você pode colocar em exercer a mediunidade no momento que a gente está vivendo, como eu falei, um momento que muita gente atribui coisas, inclusive espirituais, a dizer que a pessoa está desequilibrada, tá louca, o problema é exatamente a saúde mental e muitas vezes não é. Entendi. A gente tem tido um desafio muito grande para vencer essas resistências. Eu estava vendo recentemente que em Campina Grande teremos um congresso de saúde e espiritualidade, onde profissionais da saúde vão se voltar ao estudo da espiritualidade. Então é um desafio. A gente tem vencido resistências para dissociar, para tentar diferenciar na cabeça das pessoas o que é um problema puramente físico e mental, o que é um problema espiritual e às vezes o que é um problema misto, que tem também um problema misto. Às vezes o indivíduo tem um problema físico e um problema espiritual que anda ali concomitantemente, sabe? Então, para elucidar as pessoas, para levar essa informação às pessoas, que é um dos meus trabalhos, né, através do Instagram, das redes sociais, é levar esse conhecimento às pessoas, é um desafio muito grande. A gente encontra muita resistência, sabe? As criaturas hoje, elas estão com uma visão muito superficializada da vida. Os relacionamentos estão superficializados, a ligação com Deus está muito superficializada, todo mundo só pensa nos bens materiais e no trabalho prático, e acender uma luz de espiritualidade na cabeça das pessoas realmente é um desafio. Você hoje é uma pessoa muito procurada, tanto por pessoas aqui da nossa região, como até de fora. Isso, Vem pessoas de vários lugares exatamente. tentar conversar com Anderson Brito, Isso. visto o alto nível que você está conseguindo chegar com a sua ajuda, porque é importante que a gente passe isso. O maior intuito do Anderson Brito é ajudar, tá certo? Nesse momento de ajuda, há uma guerra espiritual, por exemplo, pessoas que estão tentando chegar até você e que há espíritos ali, né, que, claro, sabem que há esse interesse. Esses espíritos procuram, de alguma forma, intervir, dificultar que essa pessoa chegue e até também lhe atacar espiritualmente. Com certeza absoluta. Primeiro, eu queria dizer que eu recebo de bom grado, acolho as suas palavras, que minha intenção é ajudar as pessoas e realmente é. Mas eu queria deixar claro também para aqueles que nos assistem que eu sou um ser humano igual a qualquer outro, com as minhas virtudes, com os meus acertos, com os meus pontos positivos, mas também com os meus defeitos. A minha mediunidade, ela não é aquela mediunidade de missão, como foi, por exemplo, para Chico Xavier. Ela vem como uma mediunidade para me ajudar a evoluir moralmente. Então, eu sou uma pessoa igual a qualquer outra, com pontos positivos e pontos negativos. E você disse uma realidade absurda. Suponhamos que você, na condição de repórter, tente dar um canal de comunicação a um determinado caso, que está sendo injustamente visto pela população geral, pela sociedade e até pela justiça. Você encontra resistências. Porque aqueles que não querem que você fale, automaticamente vão te impedir de falar. Então, eu enfrento problemas assim nesse sentido. Vou ajudar alguém e, vez por outra, o espírito que está interferindo naquele alguém chega até mim. E chega para falar. Para dizer mesmo, Fala com é ameaça. Eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas em uma cidade. Rapaz, na mesma semana eu passei por um problema que foi assim, encadeado um atrás do outro. Quando eu me levantava, que eu dizia assim, resolvi esse problema, outra caía. E tudo problema muito grave, sabe? Que custava muito dinheiro, que custava muita burocracia, e eu sem conseguir resolver e percebendo que eram em áreas diferentes. Por exemplo, eu corria aqui, aí eu corria acolá, áreas diferentes. Quando eu sofri a semana inteira, que eu voltei ao ponto onde eu estava para continuar ajudando aquelas pessoas naquela cidade, os espíritos se aproximaram.
e disseram assim claramente: você viu como é que foi a sua semana? A gente pensa que o mal, viu, Fernando? O mal vem com chifres, com a cauda, né? Com uma capa preta. A gente tem essa ideia de que o mal ele é estereotipado. Se a gente soubesse, tem espíritos que se comportam até de maneira educada, embora a finalidade deles seja só lhe prejudicar. Do mesmo jeito que tem homens intelectualizados a serviço da negatividade na matéria, tem espíritos que são estilosos, educados, elegantes, mas que estão a serviço das más intenções. O espírito chegou para mim, acompanhado de 2 ou 3 que estavam emudecidos. Disse assim: você gostou da sua semana? Eu parei, fiquei olhando, não, não sabia como é responder. Ele disse: vá de novo se meter nesse assunto que você está se metendo, que a gente lhe dá outra semana dessa. É. E assim, você olha para um lado e olha para outro e você fica se perguntando: meu Deus do céu, como é que eu saio disso? Como é que eu saio desse problema? Então ele não vem gritando, nem vem esbravejando, nem que bate em você. É tudo uma questão de projetos engendrados contra aquele que faz o bem. Conforme todos aqueles que se dedicam a esclarecer as pessoas passam. Veja bem, isso que você está dizendo, nós tivemos alguns eventos na televisão que marcaram no cinema também. Hoje está tudo muito mais, digamos assim, tecnologicamente falando, mais evoluído, mas nós tivemos, por exemplo, um clássico, né, do cinema, um filme feito pelo ator que também já desencarnou, né, Patrick Swayze, que É, fez o filme Ghost, do isso, outro lado da vida. isso. Eu me lembro que nessa época eu era ainda um garotinho, né? E a gente via aquele filme Ghost há anos e anos atrás, e você via aquela cena exatamente dele querendo se aproximar da sua esposa, aquele espírito também que quem assistiu o filme lembra, dentro do trem, do metrô, né, que ficava passando de um para o outro. Recentemente, assim, depois de Ghost, nós tivemos aquela novela da Globo que foi um sucesso, A Viagem, Viagem, né? isso. Que mostra exatamente aquela realidade de um outro, um outro, digamos assim, um outro caminho, né? Um outro canal de comunicação dos espíritos, que era um lugar bonito, né? Essa é a realidade mesmo, quer dizer, quando tentaram mostrar aquilo em Ghost, em A Viagem, né? Aquilo já foi feito por pessoas que, claro, estudavam o espiritismo e tinham aquela visão do que é realmente. Exatamente. Inclusive, quando você fala na novela A Viagem, nós tivemos um personagem que ficou assim nacionalmente conhecido, que foi Alexandre, né? Isso. Alexandre era o espírito perseguidor, então ele induzia, ele falava aos ouvidos das pessoas, ele provocava acidentes. Tem até uma cena que eu postei recentemente no meu perfil, que é ele provocando um acidente para o personagem que quem fez foi Antônio Fagundes, né? Que capota o carro na avenida. Então, sim, tanto a novela A Viagem quanto o filme Ghost, o filme O Sexto Sentido, Nesse com sentido, Bruce Willis, que é com Nicole Kidman, né? isso, que assim, são verdadeiras pérolas do cinema, estão expressando essa realidade. Agora, claro, que eles têm que trazer uma visão romântica, né, romanesca, para compor aquilo que é midiático e atingir o público em geral, mas é aquilo. Muito bem. Diante disso que a gente está falando, e você já citou até um caso, qual o caso assim mais impactante que você já passou, que você presenciou, que você pudesse assim, claro, sem citar os protagonistas do caso, mas citar assim alguns pontos que você pudesse falar para a gente? Rapaz, olha, eu já tive a oportunidade de desenvolver o trabalho de cartas públicas aqui em Cajazeiras. Graças a Deus, Rui Cantizani sempre preservou, sempre me protegeu mediunicamente. O trabalho foi conduzido da melhor maneira possível. Hoje, o meu trabalho está no atendimento espiritual e está no esclarecimento das pessoas em relação à espiritualidade. Mas eu tenho alguns casos interessantes. Certa vez, eu recebi uma comunicação
para uma pessoa muito conhecida aqui de Cajazeiras, que é muito amiga de Dona Lúcia Siebra e de seu Murilo Siebra, os fundadores dos Sirineus do Caminho. E o pai dessa pessoa chegou em casa, moravam fora. Chegou em casa, trancou a porta, os filhos estavam no quarto e o pai dela tomou de uma arma e atirou contra si. Essa pessoa já tem uns 47, 50 anos de idade. Quando aconteceu isso, era criança de colo, era um menino de colo. Então os familiares entraram, pegaram ele nos braços, tiraram do quarto enquanto o pai estava ali ensanguentado. E 47 anos depois, 50 anos depois, nós estávamos numa reunião lá na casa de Dona Lúcia e recebemos uma comunicação onde o pai dizia duas coisas. Primeiro, que ficou muito triste quando viu que muitos julgaram o suicídio, a situação de suicídio. Muitos ficaram assim apontando e criticando porque ele havia se suicidado, ignorando o sofrimento que ele estava vivendo naquele momento. E a segunda parte da carta, da comunicação, foi pedindo perdão ao filho por ter cometido o ato na frente dele, que isso tinha causado muitos traumas, embora ele não lembrasse e fosse uma criança de braço. Essa comunicação gerou uma emoção muito grande. É uma das, né? Outra comunicação, recentemente na cidade de Jericó, acredito que ano passado eu fui fazer uma palestra. Eu disse, olha, hoje eu disse aos espíritos que me acompanham, a Rui Cantinzani, que é o meu mentor espiritual, hoje eu não vou receber comunicação mediúnica. Eu quero falar sobre mediunidade, tirar dúvidas das pessoas, e ele ficou calado. Ele fala muito pouco, sabe? Ficou calado. Aí quando eu cheguei para fazer a palestra, o salão estava lotado de gente. Inclusive, eu conheci nessa ocasião os pais do médico cardiologista do Dr. Radamés. Os pais dele são de lá, daquela região. E quando eu fui começar a palestra, os espíritos me disseram, a gente tem que passar algumas comunicações aqui. E eu disse, eu pedi a vocês que não, que não gostaria de passar comunicação alguma. Ele disse, mas é preciso. E aí eu fiz a palestra, quando terminei a palestra, pedi uma caneta, um papel, me concentrei e passei uma comunicação muito rápida do espírito Napoleão Laureano. Napoleão Laureano, para quem não sabe, médico, né, cancerologista, que ficou conhecido pela sua luta contra o câncer aqui na Paraíba, inclusive o hospital Napoleão Laureano, com a assistência e a proteção dele, está sendo descentralizado para a Paraíba inteira. Isso é um trabalho dele. É um trabalho espiritual de Napoleão Laureano. Então, Napoleão Laureano passou uma mensagem rápida, psicografada, e assim, eu comecei a ler a mensagem, li toda a mensagem, de repente eu senti um ímpeto, me levantei da cadeira e disse, essa mensagem é para você. Apontei para a moça da plateia. Aí a moça chorou, ela estava com esposo. Chorou. Quando todos saíram do salão, ela veio até mim para receber a comunicação. E ela disse assim, Anderson, essa carta veio no momento certo. Porque eu descobri um nódulo de mama. E amanhã eu estou viajando para o Hospital Napoleão Laureano para começar o meu primeiro ciclo de quimioterapia. Então, esse tipo de experiência que eu vivencio na mediunidade é muito impactante, sabe? A carta de Napoleão Laureano dizendo para ela, não desista do seu tratamento. O tratamento ia começar no dia seguinte. Muito bom. Estou conversando aqui com Anderson Brito, professor, fisioterapeuta, espírita, uma pessoa que você talvez já o siga. Se não o segue, eu recomendo que sim, faça. E se mora aqui na região, procure, o Anderson está sempre pronto para ajudar, tá certo? Anderson, eu vou entrar num assunto aqui, diante de tudo que a gente está conversando, acidentes. Nós tivemos um acidente recente agora, recente, foi, se eu não me engano, foi ontem, ou antes de ontem, parece que foi domingo. Um avião na Coreia que vinha com 181 pessoas dentro desse avião. Vejam bem, esse avião, ele ao pousar, o trem de pouso não foi acionado, não chegou a atuar. Alguns dizem que foi um pássaro, tá certo?
Porém, esse avião, ele não conseguiu parar e se chocou no muro. E 179 vidas foram desencarnadas nesse acidente. Por incrível que pareça, 2 delas sobreviveram. Uma coisa incrível, porque o avião explodiu. Eu lhe pergunto o seguinte, e aí serve para vários casos, como o da ponte também, aquelas pessoas que estavam naquele momento passando naquela ponte, algumas conseguiram, antes que a ponte caísse, algumas delas ficaram até à beira do abismo, pode-se dizer, outras conseguiram frear antes, outros não conseguiram, entraram no vão da ponte e a ponte veio a ruir, a cair. Uma morte já anunciada, porque aquela ponte ali realmente estava numa situação terrível, né? Mas o que eu quero saber de você é o seguinte: essas vidas, essas pessoas que se foram na ponte, nesse acidente do avião, onde 2 delas escaparam, estava predestinado, aquilo tinha que acontecer. Olha, toda vez que me fazem essas perguntas na entrevista, eu tenho muito cuidado, sabe por quê? Teve um acidente com o avião da TAM. Foi o maior acidente aéreo registrado no Brasil, você lembra muito bem. A pista estava curta, não estava com sistema de drenagem. Eu estive lá no local. Foi, rapaz, Foi, você lá em viu? São Paulo, eu estive lá no local do acidente, visitei o local, vi Pois é. as homenagens e realmente faltou o chão e o avião. É, Inclusive, pessoas que estavam na própria TAM trabalhando morreram também. as famílias daquelas pessoas, elas ficaram muito enlutadas e muito sofridas. Então, um médium, ele recebeu um livro em que dizia que aquele acidente estava, de certa forma, predestinado, porque aquelas pessoas em uma outra vida tinham feito muito mal, tinham se reunido, tocado fogo em umas, matado outras. Aí eu tenho muito cuidado porque as famílias daquelas pessoas do acidente da TAM processaram esse médium. Já pensou? Você perde seu familiar num acidente dessa natureza. Aí vem Anderson e diz assim: além de ter perdido seu familiar, eu quero lhe dizer que o seu familiar morreu porque em outra vida ele tocou fogo, ele foi mal. Isso não consola os corações, né? Isso não acolhe a dor do outro. O que é que eu quero dizer? É que todos, tanto os que morrem por mortes coletivas, quanto os que morrem por morte individual mesmo, estamos mergulhados nas programações de Deus. Então, sim, aquelas mortes coletivas, elas estavam numa programação espiritual. Mas isso não quer dizer que aquelas pessoas que morreram daquela maneira são piores espiritualmente, são piores moralmente do que eu e você. Porque isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, pode acontecer com qualquer um. Sim, aquela morte coletiva, ela estava numa programação espiritual, não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba, e essas mortes coletivas, elas tendem a aumentar nos últimos tempos, porque nós estamos vivendo num período chamado pelos espíritos de transição planetária. Tem até um documentário no YouTube chamado Transição Planetária, que você pode assistir para entender melhor. A transição planetária é justamente uma necessidade de evolução maior do planeta. Então, nessas fases, as catástrofes, os acidentes, eles aumentam exponencialmente. É o que na Bíblia trazia com outro nome, Apocalipse, Sim. né? Agora veja bem, diante do que você fala, eu quero colocar um outro questionamento, exatamente a questão de vidas passadas, Sim. né? Muito se fala, e isso já aconteceu comigo várias vezes, eu queria que você, se pudesse esmiuçar um pouco sobre isso. Muitas vezes você antipatiza uma pessoa sem você ter tido nada com aquela pessoa. No olhar, É, na primeira conversa, você não consegue se identificar com aquela pessoa. E acontece o inverso, né? Que muitas vezes você se apaixona por uma pessoa com poucas palavras, tá certo? Isso tem a ver com vidas passadas, por exemplo, pessoas que em outras vidas fizeram algum mal a você e reencarnaram,
hoje estão vivendo uma outra vida, mas, de certa forma, quando há aquele encontro, acontece isso? Às vezes sim, mas nem sempre. Quando é de vidas passadas, o sentimento é mais intensificado. Você chega para trabalhar num ambiente novo, isso já aconteceu comigo, contigo, com qualquer um. Chega para trabalhar num ambiente novo e tem aquela pessoa que o santo não bate. E outra, acaba se tornando inimizade mesmo, acaba se tornando uma perseguição mútua, entende? A pessoa puxa seu tapete, é falsa contigo e não te engole de maneira nenhuma, parece que tudo que você faz é errado. Essas guerras, né, entre duas pessoas mais intensas, elas denunciam sim um problema de vidas passadas. Agora, pode ser também só uma questão energética, viu? Por exemplo, eu estou numa frequência energética aqui X, você está numa frequência energética Y, e a nossa frequência energética naquele momento não está se batendo. Então, assim, você olha para mim, eu olho para você, eu olho para alguém com um olhar de estranhamento. Entendeu? Rapaz, eu não fui muito bem com a cara daquele camarada, não. Tem algo nele que eu, sabe, não entra. Então, pode ser por uma questão de vidas passadas e pode ser por uma questão energética. Mas sabe onde é que estão realmente essas incompatibilidades de vidas passadas? Dentro da família. Dentro da própria Dentro da família. família. Porque muita gente quer romantizar, mas eu vou dizer aqui uma coisa a vocês. Né? Às vezes a gente tem 5 filhos e se dá muito bem com 3, mas tem 2, rapaz, que são complicados, sabe? Até para o pai e para a mãe. Aí o povo de fora pergunta assim: mas você gosta dos 5 igualmente? Aí o pai e a mãe dizem: rapaz, eu gosto dos 5 igualmente, é o mesmo amor para todos. Mas só quem convive é que sabe que para aquele especificamente o amor é conflitado, o amor é problemático, sabe? Entre irmãos, gente que se dá melhor com as pessoas de fora do que com os próprios irmãos de dentro de casa. Então a gente fica pensando que isso é só no mundo, só no trabalho, nos estudos, não. É dentro de casa também. Muito bem. É, falando agora de irmãos, falando de casos que aconteceram, recentemente, Anderson, você teve um destaque muito grande Sim. no caso que eu particularmente acompanho desde que esse caso aconteceu, buscando simplesmente não vingança, mas justiça. É o que a gente Uhum. procura. Existem outros casos que eu não vou tocar nesse momento, poderemos tocar até futuramente, mas hoje eu gostaria de especificamente falar do caso do jovem advogado Jefferson de Moura, Sim, né? sim. Que quando você falou irmãos, nós temos a Gabriela Moura, quero mandar um abraço, e Gabriela que vem nessa luta incansável buscando a justiça pelo seu irmão. Jefferson de Moura, que todos sabem, foi morto de maneira cruel, covarde, por policiais lá de Sergipe. E aí eu pergunto a você, eu vou tentar me aprofundar mais um pouco, me perdoe, exatamente indo naquele dia 16 de março de 2021, quando Jefferson de Moura saiu da capital João Pessoa com destino a Cajazeiras para buscar o seu pai, que estava doente. No caminho em Santa Luzia, ele encontrou esses policiais, ou foi encontrado por eles, que fizeram essa barbárie, né? Espíritos atuaram naquela noite? Olha, eu só tive contato com o Jefferson e com o Rui Cantizani, que é o meu mentor espiritual. Então eu tenho que trazer aqui para a nossa reportagem, para a nossa conversa, na verdade, aquilo que eu percebi mediunicamente, né? Aquilo que eu percebi enquanto médium. E o que eu pude perceber enquanto médium? Que Jefferson sai do corpo naquela situação e os espíritos, os familiares que já haviam desencarnado, os espíritos protetores se aproximam de Jefferson, foi isso que Rui Cantzani me passou. Aproximam-se de Jefferson e dizem o seguinte: olha, isso daqui aconteceu, você está vendo, foi algo horrível, né? Foi algo que chocou realmente não só Cajazeiras, a Paraíba inteira e agora nacionalmente. Mas nós estamos aqui para lhe estender a mão
e para dizer a você que estamos dispostos a lhe ajudar. E eu entendo o lado de Jefferson, porque eu também sou jovem, eu também sou pai, eu também trabalho, né? Nós tínhamos assim uma compatibilidade de idade, embora eu não o conhecesse pessoalmente. Eu já tinha conhecido o Glériston, o irmão dele, mas ele próprio eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha me aproximado dele. Então eu entendo o lado de Jefferson, por quê? Porque nesse primeiro momento, ali principalmente no primeiro ano, que quando eu tive contato direto com Jefferson e com o Rui Cantizano falando sobre esse caso, Jefferson disse: eu aceito, mas aceito relativamente, porque eu não vou deixar a situação ficar da maneira que se encontra. Não vou deixar minha filha da maneira que se encontra. Os meus pais, inclusive Gabriela falou, né, que sonhou com ele, pedindo que cuidasse dos pais. Não vou deixar minha mãe dessa situação, ver na hora cometer um ato contra a vida dela. Eu vou lutar. Então Jefferson, ele meio que, vamos dizer assim, não aceitou no primeiro momento os convites espirituais, não, para ficar nas colônias. Hoje sim, ele está mais consciente, está mais orientado. Ele viu que, de certa maneira, o caso andou, mas nesse primeiro ano, ele lutou espiritualmente para que nem a família ficasse desamparada e nem o caso dele ficasse esquecido. E aí, desculpe, viu, lhe interromper. E aí os espíritos dizem a mim, né, os bons espíritos, os assistencialistas. Mas ele deveria ter ido para a colônia, ele deveria ter deixado as coisas correrem naturalmente, mas me colocando no lugar dele, eu vejo o sofrimento que ele passou e que foi grande demais. Pronto, você chegou exatamente o que eu ia lhe questionar. Naquele momento que aconteceu esse desfecho, que Jefferson desencarnou de forma prematura, deixando uma filhinha, sua esposa, pais, né? O espírito sofre com isso. Há um Sofre, sofrimento sofre. E um sofrimento atroz. de não aceitar, inclusive. De não aceitar. E eu entendia no contato com o Jefferson a todo momento, porque eu não posso chegar aqui e mentir para você, certo? E mentir para quem está nos ouvindo. A todo momento eu sentia que ele era um jovem de boa energia, de bom coração. Em nenhum momento ele foi igual a esses outros espíritos que buscam vingança, esse dos quais eu lhe falei agora há pouco em outras perguntas, que buscam vingança, né? A justiça, vamos dizer assim, mergulhada no sangue, na vingança. Não, o que ele buscava era justamente a visibilidade do caso e a justiça, para, de certa forma, confortar o coração do pai, da mãe e da irmã, principalmente, que buscava por essa justiça. Então, toda hora, eu não vi Jefferson e não sentia Jefferson com ódio extremo no coração. Eu via ele batalhando pela visibilidade do caso e pela justiça que o caso merece. Muito bem. É isso aí. Então, eu estou conversando com Anderson Brito, professor, fisioterapeuta, espírita, uma conversa longa, tá certo? Onde você, com certeza, está sendo agraciado com toda a experiência, todo o conhecimento de Anderson Brito, mas não resta dúvida, por ser um assunto tão polêmico, que você que está assistindo essa entrevista vai compartilhar, vai ficar na sua mente, na sua cabeça, mais dúvidas, mais questionamentos. E eu volto a reiterar aqui no vídeo. Aproveite aí o nosso canal para você, através dele, o canal do YouTube Apresentador Fernando Antônio, você mandar esses questionamentos, porque eu pretendo ter outras entrevistas com Anderson Brito, para que a gente possa fazer esse elo de ligação a você. Anderson, eu quero te agradecer demais, tá certo? É muito bom o nosso papo, a nossa conversa. Realmente estou ansioso por outros, né? E deixar aqui o espaço para você aproveitar. Estamos aí às vésperas, né, de um novo ano. Você deixar a sua mensagem de final de ano, tá certo? Certo. E mantenho esse compromisso da gente voltar a fazer outras entrevistas, Claro. trazendo até outros assuntos relacionados não só ao espiritismo, porque você, além de espírita, é um grande fisioterapeuta
tá certo? E um homem também inteligente, que tem capacidade de falar de N assuntos aqui no nosso canal. Era isso que eu queria deixar claro para aqueles que te seguem e te acompanham. E pedir também aos meus seguidores, aqueles que me seguem, que acompanhem o trabalho do repórter Fernando, que é um trabalho ético, que é um trabalho sério, é uma reportagem de olho no olho, é uma entrevista que vem bem fundamentada no profissionalismo. Então, vocês devem acompanhar os canais, as redes sociais do nosso amigo Fernando. E eu queria deixar claro que é uma realidade isso que você falou. Embora eu seja espírita e médium, o meu perfil, e sua esposa sabe muito bem disso, que nos acompanha, tive o prazer de conhecê-la nesse ano de 2024, o meu perfil é voltado Sua também... fã, inclusive, sua Ah, fã. é? Aí, muito Eu não obrigado, tive Fábio. ciúme disso não, viu? Ah, que bom. Então, eu quero dizer que o meu perfil, ele é voltado para reflexões sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre os pensamentos, sobre a psicologia. Eu gosto de abrir o leque das discussões para diferentes áreas. Então, eu convido você para me seguir, @BritoAnderson1, no meu perfil do Instagram, para nós refletirmos sobre a vida. Convido também a seguir o nosso amigo Fernando. Desejo a você, a sua família, certo? A todos de sua casa um feliz ano novo. A todos que nos acompanham um feliz ano novo. E eu pretendo ajudar. Dentro das minhas possibilidades, que são limitadas, eu pretendo ajudar aqueles que me procuram. Muito bem, antes de encerrar esse vídeo, essa entrevista, esse bate-papo aqui muito bom, eu gostaria de registrar a presença aqui nesse momento, por trás das câmeras, né? Exatamente da mãe do Anderson, né? Qual o nome dela? Iracema. Dona Iracema. É um nome indígena, Iracema. Muito bem. Agradecer a Dona Iracema, que está aqui conosco, tá certo? E, claro, agradecer a todos vocês, aproveitar também esse momento para desejar um feliz ano novo a todos, muita paz, muita saúde, muita luz, energia positiva e com imagens de Fabiana Vieira, reportagem de Fernando Antônio para o canal do YouTube Apresentador Fernando Antônio. Se inscreva no canal e também siga, hein? Meu querido amigo, @Anderson Brito 1. Brito Anderson. Ah, desculpa. @Brito Anderson 1. Esse é o Exatamente. Instagram, tá bom? Feliz ano novo a todos. Até mais. Tchau.